Olá, seja bem-vindo ao canal Finanças em Dia. Você já parou para pensar por que a inflação oficial ela parece menor do que sentimos? Quem nunca teve aquela sensação de ver uma notícia no jornal que a inflação está controlada ou que ela se manteve estável, mas a sensação é bem diferente quando você vai até o mercado e vê aquela alta no preço dos alimentos. Pois é, o IPCA ele mede a inflação com uma média de preços. Porém, cada pessoa sente o impacto de maneira diferente. Se alimentos e contas da nossa casa subirem mais do que os outros itens, o custo de vida, obviamente, vai aumentar, mesmo que a inflação oficial pareça estar baixa ou esteja sendo divulgada que essa inflação oficial está baixa. Outros índices também podem refletir melhor as nossas realidades, como o INPC para famílias de baixa renda e o IGPM, que é um índice que impacta os aluguéis. Então, além da taxa oficial de inflação, esses outros índices acabam impactando a nossa renda, principalmente o INPC para famílias de baixa renda e o IGPM, que impacta os aluguéis. Então, não basta analisarmos apenas o cenário da inflação oficial, da taxa de inflação oficial. Precisamos analisar outros índices que também impactam na economia. Por isso, às vezes, temos aquela sensação de que vimos a taxa oficial de inflação controlada, segundo índices da economia nacional, mas quando vamos até o mercado, temos aquela sensação que os produtos estão acima da média. E isso ocorre devido a esses outros índices que impactam na economia. Os seus gastos aumentam mais do que a inflação divulgada? Você já teve essa sensação? E perceba o que mais está pesando no seu dia a dia. Vamos dar aqui um exemplo. Olha só que curiosidade interessante. Em 1998, você sabe qual era o preço de um Big Mac no McDonald's? R$ 2,95 no ano de 1998. E atualmente, no ano de 2025, a média de preço de um Big Mac é R$ 25,90. Ou seja, o índice de IPCA, nesse exemplo, de 1998 até 2025, teve um aumento de 385%. E isso nos leva a refletir, comparando aí o histórico da nossa economia, onde um alimento em 1998 custava R$ 2,95 e atualmente esse mesmo alimento em 2025 está custando R$ 25,90, tendo aí uma alta de 778% e um IPCA elevado de 385%, isso nos leva a refletir que cada um de nós tem um padrão de consumo único. O que pode ser uma leve alta de preços para alguns, pode representar um peso significativo no orçamento de outros. Então, você já parou para pensar em quais categorias de produtos ou serviços você sente mais os aumentos? Então, quando nós mencionamos os índices como o INPC, o IGPM, que envolve o índice dos aluguéis, isso pode oferecer uma visão mais representativa dos diferentes públicos. O INPC, por exemplo, ele se concentra na faixa de renda mais baixa e por isso pode refletir de forma mais acurada o que muitas famílias estão enfrentando. E já o IGPM, ele vem sendo frequentemente utilizado para ajustes de aluguel, e isso pode impactar diretamente o seu bolso se você for um inquilino.
Ao final de tudo, a sensação de que a inflação está muito mais alta do que o IPCA sugere uma realidade para muitos de nós. A inflação é uma questão complexa e que acaba afetando todos nós, mas a forma como nós a percebemos e lidamos com ela pode ser muito diferente. Então, fica aqui a reflexão, né? Quando nós temos ali aquela sensação de que a inflação ela está muito mais alta do que o IPCA. E isso ocorre devido a outros índices que estão relacionados à inflação, como o INPC e o IGPM. Então, vamos refletir, vamos analisar, estudar o cenário da economia dentro da nossa própria realidade e como nós podemos lidar com ela da melhor forma possível dentro do que está no nosso público, dentro do que está no nosso perfil de consumo. Até a próxima e fica aqui a sua reflexão. Comente aqui, né, discuta como você sente essa inflação pesando aí dentro da sua realidade. Você já teve aquela sensação que uma leve alta nos preços pode ter um peso significativo no seu orçamento? Comente aqui.